Continuando ao primeiro mandamento, ele foi dividido da seguinte forma aqui no catecismo, tá? O que eu li primeiro é o primeiro proeminento do primeiro mandamento, que exprime, quando eu li a primeira parte, os direitos de Deus sobre nós, que é quando o primeiro mandamento fala que nós somos ovelhas de Deus, então Deus tem direito sobre as suas ovelhas, a qual ele morreu por nós, né? Depois ele vem com a sua bondade para conosco, e quando ele faz tudo isso por amor, é a terceira parte que eu li ainda há pouco, que é a nossa obrigação de morrer para o pecado. Agora, continuando, vem assim, divisão dos mandamentos em 2 tábuas. Não terás outros deuses diante de mim. Ainda primeiro mandamento, tá? O pároco ensinará que no decálogo figuram primeiro os deveres para com Deus e depois os deveres para com o próximo. Porque em Deus está a razão de ser aquilo que devemos prestar ao próximo. Pois, se amamos o próximo segundo o preceito de Deus, quando o amamos por causa de Deus, essas coisas são gravadas na primeira tábua da lei. Em segundo lugar, deverá o pároco mostrar com as suas palavras supracitadas, encerram em 2 dispositivos, um dos quais é um preceito e outro uma proibição. Com efeito, quando se afirma, não terás outros deuses diante de mim, declara-se implicitamente, a mim adorarás como Deus verdadeiro e não renderás cultos a outros deuses. A primeira cláusula abrange o preceito da fé, esperança e caridade. Ora, se de Deus afirmamos que é imóvel, imutável e sempre igual a si mesmo, assiste-nos toda a razão para dizer que é fiel também, sem o menor sombra de injustiça. Então, olha lá, essa primeira parte aqui, tem que parar se a gente não consegue explicar, né, Rony? Então, olha lá, primeiro mandamento aqui. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que você não deve ter outros deuses diante de Deus. Nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, nada. Aí é um prato cheio, para quem? Para a controvérsia protestante, porque a controvérsia não é católica, é protestante, são eles que não entendem, né? Então, Deus, quando afirma, não terás outros deuses diante de mim, ele está falando que você não pode adorar nada. Nada. Nada, não é só imagem, não é só santo, é artista, é time de futebol, é o que seja. Qualquer coisa que você tiver como adoração, ou colocar como predileção no lugar de Deus, isto é idolatria. É isto que Deus condena no primeiro mandamento, né? Por isso que ele diz, ama teu Deus sobre todo o teu coração, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, né? E diz aqui no primeiro mandamento, que o decálogo que o Rony leu, na primeira leitura em Êxodo, vocês podem consultar depois, que é em Êxodo 25, né? Não, perdão, Êxodo 20, de 1 a 21, que é Deus falando sobre todos os mandamentos, mas o tamanho do primeiro mandamento é gigantesco, que ele explica bem isso, mas ainda acaba ficando essa dúbia interpretação por parte desses contumais distorcedores da palavra. Mas vamos lá. Então Deus está dizendo aqui que se separa em duas partes, né? Então agora, Rony, eu queria que você, por favor, se pudesse, lesse Êxodo 25, de 9 a 22. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-se em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia revistadas de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com
1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querumbins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querumbim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querumbins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querumbins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Esse foi Êxodo capítulo 25, versículos 10 e 22. Tá sem... Agora foi, né? Você leu do 10 ao 22, né? Que é a tenda e a sua mobília e a arca, né? No versículo 9, olha o que ele diz, tá? Farás tudo conforme o modelo de habitação e o modelo da sua mobília que irei mostrar. É Deus falando para Moisés. Então você fará dessa forma. Por que eu estou antecipando essa leitura bíblica de Êxodo? E estou falando para vocês aqui junto com o catecismo da Igreja Católica, que a gente estava lendo ainda há pouco. Porque os nossos irmãos protestantes utilizam isso para atacar a igreja, atacar nossa doutrina e nossa fé, chamando-nos de idólatra, né? Chamando-nos de que adoramos santos, que adoramos Nossa Senhora, que adoramos tudo e que Jesus é o único mediador. E já provei, para quem estiver lendo, que já foi dito aqui no primeiro mandamento ainda, e reafirmado que Jesus é o único mediador, né? E que a idolatria não cabe no argumento protestante. Vamos já entender por quê. Por que a gente leu esse Êxodo capítulo 25, do 9 ao 22? Se não pode fazer imagem, né? Se não pode fazer imagem, por que Deus, logo depois, né? Que no capítulo 20, de 1 a 21, ele diz, não pode fazer imagem. Não pode adorar outro Deus, nem imagem, nem sobre a terra, nem sobre o céu, nem debaixo do céu, que foi o decálogo que o Rony leu no início. Se não pode fazer imagem, Deus proíbe, e se fosse toda e qualquer tipo de imagem, né? Até porque tem a questão também de veneração e adoração, dulia e hiperdulia, que o nosso irmão Marcelo vai explicar daqui a pouco. Mas se fosse todo e qualquer tipo de imagem, Deus, em alguns versículos depois da Bíblia, né, do capítulo 20 ao capítulo 25, ele já diz assim, né? Farás como eu vou te dizer para fazer. E diz, faça a arca com essa medida, com essa espessura, com essa largura, reverte, coloca a vara, prende a argola, e colocarás em cima, olha essa parte que é importante aqui, e colocarás em cima 2 querubins de ouro batido, e farás as 2 extremidades do propiciatório. Faz-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório. Fazem parte de onde está a arca. Fazem parte desse tesouro que Deus está preparando aqui. Nas 2 extremidades, os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório. A imagem do querubim servirá de proteção para o propiciatório, que é o local onde a palavra santa de Deus foi escrita, que é os 10 mandamentos. Tá? Então, a imagem está servindo aqui de proteção. Jesus, Deus que está falando, está aqui na Bíblia, tá? Pois porás o propiciatório em cima da arca. E assim, colocarás os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estão voltadas para o propiciatório. Os querubins estão olhando para a palavra de Deus. Rony, Marcelo, uma pergunta rápida para vocês. Quando a gente faz as nossas orações para Deus, de frente do altar, do sacrário de Jesus, a gente olha para onde? Para o sacrário. A gente olha para a cruz, né? Ali, tendo aquela lembrança que Jesus morreu na cruz, e ali a gente vai meditando, né? O Espírito Santo, conforme vai nos orientando, e a gente vai fazendo aquela oração. Mas o nosso pensamento é voltado sempre para Deus, né? Para o Espírito Santo, porque é Ele que nos ilumina. Olha a catequese aqui no Antigo Testamento.
Os querubins, que são imagens mandadas por Deus, eles têm que ficar de olho voltado para onde? Para o propiciatório, para dentro. O que está dentro? A palavra de Deus. Deus manda Moisés fazer imagens de algo que está sobre a terra, que os anjos não estão na terra, eles estão sobre a terra, né? E que esses anjos sejam colocados como guardiões, né? Essas imagens sejam colocadas como guardiões. Ele não está dizendo que é uma imagem, que está dizendo a imagem vai guardar, eles são guardiões de quem? Da palavra, e bote eles de olho, olhando para lá. Né? Por isso que eles estão com as asas fechadas, assim, um para o outro, e com o rosto para baixo. Está aqui. Então vamos continuar. E depois tu porás o propiciatório em cima da arca. Para quem não sabe o que é propiciatório, gente, é como se fosse a tampa da arca, tá? Tem a arca já feita, as leis estão lá dentro, é como se fosse a tampa da arca, tá? Do meio, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te direi. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Então, Rony, Marcelo, se não pode fazer imagem de qualquer coisa, Deus disse pode. E deu uma importância tremenda nessas imagens, né? Que Deus disse, ó, eu vou falar contigo e vou estar ali entre os querubins. Está aqui, ó. Ali virei a ti de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca de testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar, e eu te ordenar para os israelitas. Aqui Deus falando. Então não se trata de fazer ou não fazer imagens, se trata de idolatria e adoração falsa a um Deus que não é Cristo nosso Senhor. Fazer imagem é uma consequência de algo que você gosta, que você lembra, ou não. Ou você pode colocar uma imagem de Buda e achar que é teu Deus. Isso é idolatria. Você está colocando um objeto que lembra alguma coisa que não é Deus. E que é mais importante que Deus sobre você. A mesma coisa, o futebol. Quando você compra a camisa do time, desfila com essa camisa no time, e você idolatra mais esse time do que a Deus. Tanto que você deixa de ir ao domingo para a missa para ver um jogo. Tanto que você deixa de fazer as coisas para Deus para poder o quê? Acompanhar o teu time. E não é só futebol, é novela, é série, é artista, é música, tudo. É adoração à sua própria família. Se você adorar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, mais do que a Deus, né? Também está errado, é idolatria. Nada maior do que Deus. Então, acredito que a própria Bíblia vem aqui bater e desmentir os protestantes, né? Até porque nós católicos, nós temos ícones, né? Como poder até dizer que esses anjos, esses querubins, são ícones, né, do Antigo Testamento, onde se fazia a veneração da arca e a adoração de Deus que estava nela. Quando os israelitas, né, se ajoelhavam perante a arca, eles não estavam adorando a arca em si, eles estavam adorando a Deus que estava ali presente, porque ele mandou fazer aquele objeto para que servisse de casa, servisse de local, ou seja, como se fosse uma coisa palpável para que eles pudessem ver, já que eles não conseguem ver Deus, que é no invisível, no espiritual, que eles vissem a arca e lembrassem a Deus e da sua adoração a Ele. Que é a mesma coisa quando você faz uma imagem de Jesus Cristo ou a cruz e você a venera. É a mesma adoração que você tem que ter ao Santíssimo Sacramento quando Jesus acaba de ser consagrado numa missa feita da forma correta, e o sacrário no centro, ou que ele está presente lá, né, como é na Igreja da Obediência de Deus Pai. É Deus vivo, é o Senhor que está ali. Porque se a gente não acreditar que ele habita na Santa Hóstia, como ele mesmo ensinou, a gente deixa de ser católico, não adianta nada o que a gente está falando aqui. São para pessoas que aceitam e entendem o que a gente está falando sobre isso. Então, irmão, se alguém vier questionar a tua fé te chamando de idólatra, porque você tem imagem de santo, isso é veneração.
Tá? Isso é veneração. Você manda ele ler o Antigo Testamento e ler pausadamente, como a gente fez a leitura agora. Eles vão entender que Deus não pode se contradizer. Assim diz no Catecismo, ó. Continua assim, ó. A primeira cláusula abrange o preceito da fé, esperança e caridade. Ora, se Deus nos afirma que é imóvel, imutável, é sempre igual a si mesmo e assiste todas as razões para dizer que é fiel também, sem a menor sombra de injustiça, como é que ele vai mudar? Como é que ele vai se contradizer? Ele não pode se contradizer, né? Daí decorre para nós a obrigação de aceitarmos as suas palavras e de crermos plenamente na sua autoridade. E quem medita em sua onipotência, na sua clemência, sua ativa propensão a fazer benefícios, será ainda capaz de não pôr nele todas as suas esperanças? Ele faz uma pergunta. E quem medita em sua onipotência de Deus, sua clemência, sua ativa propensão a fazer bondade, será ainda capaz de se opor-se e de não opor nele todas as esperanças? Então, se você crê que Deus é o dono de tudo, sabe tudo, é Ele, como é que você não vai pôr todas as suas esperanças nele e adorá-lo? Eu queria agora, Rony, se pudesse, trazer aqui a mensagem do dia 31 do livrão, né? Mensagem do livrão do dia 31/3 de 1995, de número 98. Número 98, conseguiu pegar aí, Rony? De 95, repete para mim, novamente. Mensagem do dia 31/3, 1995, número 98 do livrão. Sim, já peguei aqui já. 31, deixa eu ver aqui, 31/3 de 1995, com o título O Carinho e o Meu Santo Espírito. Você vai ler aí? Você pode ler pra gente, Rony? Leio sim. Aqui diz assim, não olhes para mim só por olhar, deixe-me entrar no teu coração como um raio de sol entra pela fresta da janela. Por pouco que a luz passe, clareia onde bate, assim é o meu espírito. Só entra em ti quando me olhas e me convidas para entrar no teu coração. Sem perceberes, traspasso o teu corpo como eu fiz na frente dos apóstolos. As paredes não me impediram, não tinha porta aberta e nem janela. Mas eu, Jesus, me pus no meio deles em carne e osso. São Lucas, capítulo 24, versículo 36 e 43. Não era só o meu espírito depois da ressurreição. Veja, meus filhos, que um espírito só não come nada, mas o corpo precisa de alimento. E eu dei esta prova, que mesmo depois que todos ressuscitarem, os que são meus terão o seu corpo perfeito e jovem, mas continuarão a serem alimentados como agora. Ninguém pode viver sem alimento. Outra prova foi de um mensageiro meu, que ao atravessar o deserto começou a ficar enfraquecido por falta de alimento. Mas tão logo enviei o meu anjo para levar pão para ele, e a água foi enviada do céu por mim. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Bento, meu filho, é isto que acontece comigo no meu reino, todos são alimentados. Quando eu disse, ninguém terá mais fome nem sede, Apocalipse 7,15, é porque ninguém precisará comprar água e comida, terão sempre para toda a eternidade, e todos poderão comer sem ninguém negar nada. A distribuição dos alimentos será igual para todos. No meu reino, as frutas dão sempre os frutos. Os frutos não têm nenhum tipo de germe, elas são sãs, elas são tão deliciosas como o meu espírito. É isto para as pessoas que me olham e me convidam para entrar no seu coração. Se tiverem uma fé viva, cansaço físico, mal-estar, dor de cabeça, aborrecimento, tristeza ou mesmo qualquer outra doença, eu, Jesus, entro e vou limpando tudo, porque o meu espírito é puro e é vida. E vida eu dou, mas é preciso que me acolha como se acolhe uma criancinha nos braços, porque eu gosto muito de carinho. Não precisa ter vergonha de me beijar. Quem me dá um beijo com amor,
como de um filho para o pai, eu retribuo com o meu poder, dando-lhe toda a minha felicidade. Meu filho Bento, desde que passaste a me beijar o rosto no santo sudário, em cima dos meus olhos, eu fiquei tão feliz porque eu gosto que seja assim. O carinho de uma pessoa, ele é a maior fonte de saúde. Quando um irmão estiver doente, ao rezar por ele na hora, faça um carinho, que toda a sua energia volta, com ânsia de viver novamente. Isto, meu filho, porque o corpo da pessoa foi feito por Deus, e ao fazer o corpo de Adão, meu pai fez com o maior carinho. Depois de estar tudo bem feito, soprou sobre sua carne e deu a vida. Vejam, meus filhos, que até os animais, por mais ferozes que sejam, se começar a dar carinho para eles, não terá mais problema de chegar perto. Assim é com todos. Quem é carinhoso, as mãos não são agressivas. Elas só batem quando não tem mais carinho. Jesus, quando Verônica enxugou meu rosto, ficou no pano estampado a minha face, porque naquela hora eu senti o carinho que ela me deu. Veja, meus filhos, como eu gosto de carinho. Eu sou tão feliz quando alguém procura fazer carinho em mim. A minha mãe é quem diz: filho querido, se eu pudesse, não deixaria nunca ninguém te machucar. Mas esses filhos ingratos não querem saber de tua doçura. Hoje, meu filho, foi o momento mais importante para mim, para te falar sobre o carinho e meu Santo Espírito. Quero que todos, quando estiverem lendo esta mensagem, lembre-se que eu amo muito quem me faz pelo menos um pouquinho de carinho. Pode ser até no crucifixo, numa medalha que tem a minha face. Se fizer, não precisa me perguntar nada. Eu vejo tudo. Por ali eu sei quem gosta de mim. Fique com a minha paz, meu filho. Bendito é o meu santo nome, mas o teu é Bento também, Jesus. Só repetindo aqui essa mensagem do dia 31/3/1995. Falar mais o que, né, Rony? Tá explicado, né? Tá falando. A própria mensagem se explica sobre o quanto Jesus gosta. Ele fala assim, ó: meu filho, desde que passastes a me beijar o rosto no santo sudário, em cima dos meus olhos, eu fiquei tão feliz. Jesus é espírito, como ele fala várias vezes para o profeta. Como que o profeta consegue com um beijo atingir Jesus? Né? Tem uma outra mensagem que a gente vai ler também lá na frente, Marcelo vai ler daqui a pouco, que a matéria é atravessada com o poder do amor de Cristo e ele permite que isso aconteça. Né? Aqui no final ele diz, ó, aqui para a página aqui, né? Hoje, meu filho, foi o momento mais importante para mim, para te falar sobre o carinho e meu Santo Espírito. Quero que alguém, quando estiver lendo esta mensagem, lembre-se que eu amo muito quem me fizer pelo menos um pouco de carinho. Pode até ser no crucifixo, numa medalha que tem a minha face. Se fizer, não precisa me perguntar nada. Eu vejo tudo. Por ali eu sei quem gosta de mim. Fiquem com a minha paz. Mais explicado que isso, difícil, né? Muito bem explicado. E assim, tem uma parte também, quando mais a gente pegar um crucifixo e beijar, a gente também recebe indulgência plenária, né? Quando você beija